Muito bom dia! Sejam bem-vindos a essa mensagem, a essa palavra de Deus, que seja uma mensagem ungida pelo Espírito Santo neste domingo e que toque os nossos corações, que seja um alimento profundo para você nessa manhã. Hoje é dia 17 ou 16, domingo 16, eu estou meio out de datas, mas eu acho que hoje é dia 17 de novembro deixa eu ver aqui no meu, 17 de novembro, ponto, muito bem, dia 17 de novembro, que bom a gente perder a noção um pouco do tempo, né, que bom viver um pouco no agora, quando você está às vezes tão presente, você perde um pouco a conexão com o tempo. Nós tivemos esse fim de semana na Dunamis Conference, foi muito bom, que bênção a gente poder estar em comunhão e ver o que Deus está fazendo na vida de milhares de jovens ali. E nesse momento eu quero te convidar a abrir completamente o teu coração para deixar Deus falar com você. Você sabe que durante muitos anos, ministrando a mensagem, fazendo palestras, fisicamente, não online somente, mas fisicamente, eu tive algumas experiências de pessoas que chegavam até mim no final e me faziam perguntas que eu tinha acabado de falar sobre aquilo na mensagem. E o que isso me mostra? Que às vezes o que mais nos rouba é nós não termos a atenção, a tal da escuta ativa a algo que nós estamos fazendo. Por um princípio neurológico, o cérebro ele não tem capacidade de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, existem muitas preciosidades que a gente encontra na calma, na presença, na atenção. Então, eu queria propor a você nessa manhã de domingo, você ouvir essa mensagem de uma maneira diferente. Sem distrações, sem estar fazendo outra coisa, se for possível. Às vezes você está dirigindo e está ouvindo, não tem problema. Mas queria que depois você tivesse a experiência de fazer isso totalmente em silêncio, presente, em calma. Porque a calma é Deus, o silêncio é Deus. E quando você se conecta a isso, a profundidade, a eficácia daquilo que você ouve é muito maior. Você já parou para pensar o que gera resultados, acontecimentos na sua vida? E aí, para fazer essa pergunta, eu tenho que te dar algumas respostas. Uma delas é que Deus ele opera sem a tua interferência muitas vezes e em muitas coisas. Então, em muitas coisas e muitas vezes, eu já tive experiências de a minha esposa me falar, já imaginou se tal coisa acontecesse, eu falar assim para ela, impossível, isso jamais. E dali a alguns poucos meses ou semanas eu estava vivendo exatamente aquilo. Então, tem o que Deus ele faz e realmente não está relacionado com a sua fé ou incredulidade vai acontecer. Existem outras coisas que nos é permitido nós termos escolhas. E é sobre esse aspecto do que acontece na tua vida que eu quero tratar nessa manhã. Por exemplo, eu posso, a partir de hoje, optar em comer apenas comidas ruins. Todo tipo de gordura, de fritura, de carboidrato, muito açúcar e ter uma alimentação pesada em junk food, em fast food por 20 anos. Eu posso optar. Eu vou ter daqui 20 anos, se eu estiver vivo até lá, né, comendo assim, um resultado. Meu corpo vai mudar, minha saúde vai alterar, meus exames vão piorar, exames de sangue e outros exames.
mas eu posso continuar fazendo a minha escolha hoje, que não é nem tanto saudável nem absurda, é uma escolha equilibrada. Então perceba que os nossos resultados, eles estão ligados às nossas escolhas. Agora, por que você faz as escolhas que você faz? Você já parou para pensar nisso? Os meus resultados são determinados pelas minhas escolhas. Tá, então eu escolho e tenho um resultado. Eu tenho uma ação e tenho um resultado. Eu tenho um comportamento e tenho um resultado. E o que determina as minhas escolhas? O que determina as nossas escolhas são os nossos sentimentos, as suas emoções. Você sente, você tem emoções, você deseja, e aí você tem uma ação, e aí você tem um resultado. Ok, e o que gera os teus sentimentos, as tuas emoções, as suas vontades? Bom, são os seus pensamentos. Isso acontece em frações de segundo. Mas os seus pensamentos, eles geram sentimentos, emoções, desejos, que geram ações, que geram comportamentos, que geram resultados. E o que determina os meus pensamentos? Você já parou para pensar nisso? E aí, eu preciso falar um pouquinho com você sobre o cérebro. 5% do que você pensa e escolhe é consciente. 95% do que você pensa e escolhe e age e, consequentemente, tem de resultados é inconsciente. Então, na verdade, você não tem escolhido. Esse inconsciente escolhe por você. Ótimo. E esse inconsciente, ou até os 5% consciente, que me leva a pensar, ou às vezes eu nem penso, eu já ajo, mas você pessoa que já tem um pressuposto muito profundo no teu inconsciente, que já te leva a reagir automaticamente. E o que determinou e determina então esse inconsciente e esse consciente? É aquilo que você crê. Então é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu trouxe esse fio da meada para você entender a importância que nós precisamos dar à maneira que nós cremos em algo. Porque o que eu te disse? Você crê em algo. E por que você crê? Porque você foi ensinado a crer nisso. O crer te leva a ter pensamentos conscientes ou inconscientes. Esses pensamentos, eles geram, e isso é às vezes em frações de segundos, sentimentos, emoções, que geram ações, comportamentos. Ou seja, determina como eu faço as coisas e isso gera os resultados. Então nós podemos interpretar, nós podemos explicar que os meus resultados, na ponta, eles estão ligados àquilo que eu creio. Tem algo ainda para trás do que eu creio, mas aí é um outro assunto, que é o mais profundo de todos. Isso eu ensino numa mentoria todas as segundas-feiras. Que isso é o meu trabalho. Que a sua noção de eu determina o que você crê. Depois determina o que você pensa. Depois determina o que você sente. Depois determina as suas ações, suas escolhas, desejos e comportamentos. E por fim, você escolhe. Porque às vezes você quer mudar um resultado e não consegue. Eu quero parar de fumar. Eu não consigo. Por quê? Porque eu não consigo mudar o que eu creio. E para mudar o que eu creio, eu preciso mudar a minha noção de eu. Ótimo. Só que a noção de eu é algo... Eu quero me atentar hoje a que o que você crê, e você pode escolher no que crer, é então essa base que vai lá na frente gerar resultados. Se eu creio, por exemplo, que é importante ter uma alimentação saudável,
eu vou ter comportamentos. Se eu creio, por exemplo, que Deus ele é a minha prioridade, então lá na frente eu vou dar tempo de qualidade no meu devocional, na minha vida, no meu relacionamento com Ele. Então é muito importante, ou é vital, nós crermos da maneira certa. Porque se eu quero viver uma vida azul, eu preciso crer azul. Se eu quero viver uma vida rosa, pink, eu preciso crer rosa, pink. Eu jamais vou ter uma vida em discordância com a minha crença, a não ser o que eu falei em primeiro lugar, que Deus interfere, não há nenhum tipo de envolvimento da sua vontade e ele faz e ok, mas não é sobre esse viés que nós estamos falando nessa manhã. Então, eu elegi algumas coisas aqui importantes para você crer. E que são coisas que, se você crer nelas, você pode escolher crer ou não crer. Isso foi nos dado. Escolha comer ou não da árvore. Isso foi nos dado lá em Adão. Então eu quero falar para você de algumas coisas que, se você crer, elas vão alterar completamente lá na ponta os teus resultados. A primeira é: creia que Deus é por você e não contra você. Pare para pensar hoje nos desafios, nas possibilidades, nas situações que te assustam e que você está vivendo. Por que você crê que Deus é contra você? Porque você analisa a tua vida em comparação ao que aconteceu com outras pessoas que talvez sofreram, tiveram problemas. Só que cada pessoa, você não pode comparar a tua vida com nada, nem com os teus pais, nem com os teus antepassados. Eu estou falando de comparação, estou dizendo que pais, que não importa, que isso não influencia em genética, essas coisas. Claro que influencia. Mas mesmo assim, a epigenética é uma área da ciência que já descobriu que você muda o seu ambiente externo e interno, você altera os seus genes, o seu DNA, até para doenças genéticas. Agora, creia que Deus é por você. Pense em todos os desafios, aquilo que você não tem resposta, aquilo que você está preocupado, e creia, Deus é por você e não contra você. O Criador dos planetas, do buraco negro, dos buracos negros, do universo, o Criador dos mares, dos animais, das montanhas, da neve, da aurora boreal, das frutas, do corpo humano, o Criador é por você. Deus é por você. Essa crença que eu estou falando, ela é difícil de você ter. Por quê? Porque nós aprendemos muito de uma maneira oposta. Ah, Deus é por mim, vírgula. Se eu andar de tal maneira, se eu fizer tal coisa, se eu tal. Quando eu estiver assim. Isso pressupõe-se que, se não estiver dessa maneira, então Deus não é por mim. E às vezes eu estou esperando uma punição. Mas por que eu estou esperando? Porque você crê assim. E por que você crê assim? Porque te foi ensinado um Deus que não é real. Não, mas a Bíblia mostra. A Bíblia vai falar para você não comer carne de porco, por exemplo. A Bíblia vai falar um monte de coisa que não tem mais a ver com... Não estou dizendo que a Bíblia está errada, em tudo tem Jesus na Bíblia, mas o Evangelho, nós vamos nos atentar ao Evangelho. Porque às vezes nós estamos pegando um Deus antes da cruz, antes da graça, e usando coisas que aconteceram ali para balizar alguns medos e crenças erradas que nós trazemos.
creia que Deus é por você. Você pode dizer isso agora? Deus é por mim. Não é Deus é por nós. Eu sei que é, mas estou dizendo hoje, Deus é por mim. Deus é por mim e não contra mim. Vamos individualizar esse versículo de Romanos 8? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Diga isso uma vez mais em voz alta. Deus é por mim. Quem será ou o que será contra mim? Que arma forjada contra mim prosperará se Deus, não o Deus que te ensinaram, o Deus da lei, o Deus que destrói, o Deus amor, o Deus graça, o Deus pós-cruz, o Deus Jesus. Deus é por mim. Então a Bíblia, ela vai mostrar vários momentos onde é falado para que você tenha esperança. Muito. Que a esperança é a âncora da alma. O que é a palavra esperança? O significado desta palavra no Novo Testamento é uma expectativa boa, confiante, alegre e feliz de que coisas boas vão acontecer. Então eu queria te propor a você abrir os seus olhos todos os dias de manhã e fechar os seus olhos todos os dias à noite com a esperança que é o que realmente está escrito no Evangelho, que é uma expectativa boa. Você acordar, mesmo em meio a grandes problemas, com uma esperança, com algo bom dentro de você. Você ir dormir aguardando confiantemente coisas boas, de maneira alegre, que vão acontecer com você. Deus é por você. Ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho, antes se entregou por nós. Deus amou o mundo de tal maneira, ele morreu por você. Será que ele então é contra você? Ele morreu por você. Ele se importa com você. Ele se importa. Creia que ele se importa com você. Em 1 Pedro 5,7, fala assim, lançando sobre Cristo toda sua ansiedade, porque Ele cuida de você. Ora, queridos, quantas ansiedades nós temos? Muitas. Muitas. Por que eu não lanço sobre Cristo toda a minha ansiedade e descanso? Porque o descanso é tudo o que você precisa viver e fazer para viver uma vida com Deus. Tudo. Tudo, 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 tudo. Mas por que eu não lanço toda a ansiedade nele? Porque eu não confio. Essa é a dura realidade. E eu não estou falando isso para você se sentir pesado, acusado. Eu estou te falando isso para você reconhecer, chegar nele e falar, eu não confio tanto no Senhor. E eu concordo com você, sabia? É compreensível que você não confie em Deus, porque o que a gente ouve de ministrações, de mensagens, que te levam realmente a ficar com essa dúvida. Porém, ele é digno de toda a tua confiança. Lançando sobre ele toda a tua ansiedade. Toda. Você tem ansiedade quanto ao amanhã, quanto ao mês que vem, quanto ao ano que vem. Você tem e você sempre vai ter infinitas coisas que são incertas na sua vida, que você não tem controle. Você vai caminhar com totais incertezas, descansar nesse momento e simplesmente viver o hoje e lançar nele toda a minha ansiedade é uma atitude oriunda de uma absoluta confiança. Essa confiança em Deus nós vamos construindo. E está tudo bem, e Deus sabe do teu coração mais do que você, só que enquanto você não reconhece para você e para Ele, você fica preso numa máscara de confiança, mas que não é real. Todas as ansiedades, medos, preocupações que nós sentimos
é porque nós, lá no fundo, nós não confiamos em Deus. E por que eu não confio em Deus? Porque há um pressuposto, há um paradigma dentro de mim que me leva a crer que Deus não é por mim, mas que Ele é contra mim em alguns momentos, ou se eu não fizer isso, ou se eu fizer aquilo. Quanta gente que peca e já está esperando o cajado na cabeça e Deus sentar o porrete nele porque ele pecou. Mas isso não é Deus. Isso não é Deus. Em Romanos 8:31, diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará de graça todas as coisas? É graça. Se a salvação você não precisou fazer nada, você acha que para conquistar uma cura, uma provisão financeira, agora você tem que fazer alguma coisa? É que eu sei, te ensinaram isso, mas isso não é verdade. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Sabe o que é justifica aqui? É ser totalmente perfeito. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes ressuscitou e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou as angústias que você sente? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Então perceba que nós podemos passar por essas coisas. Sim, sim, óbvio, claro. Mas nada nos separará. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aqui é sobre amor. Porque estou bem certo que nem a morte, você perdeu alguém, morreu alguém, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, olha o futuro aí gerando ansiedade, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí, eu já entro no segundo ponto. Creia no amor eterno, incompreensível, incondicional de Deus por você. Deus não matou o filho dele na cruz e entregou por nós para destruir o diabo. Não. A primeira coisa é, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Creia no amor de Deus por você. Olha o que está escrito aqui. Nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Em Deuteronômio 31:6, diz assim: sejam fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles. Que eles? Pode ser qualquer situação que você está enfrentando. Por quê? O Senhor vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Deus não é como as pessoas e os familiares do seu passado que te abandonaram. Não vos deixará, nem vos desamparará. Sabe uma coisa que eu acho impressionante? Várias vezes que as pessoas queriam saber na Bíblia o que fazer, para onde eu vou, me dar uma resposta.
Eu vendo isso ou não vendo, o que eu faço? Ele falava assim, minha presença está com você. Senhor, qual o caminho que devemos seguir? Eu irei. Sabe o que ele está dizendo? Na hora certa você vai saber. Nós queremos saber o que fazer. E o que nós precisamos é crer na presença dele conosco, em nós. Eu estou falando sobre amor. O Salmo 23:4 fala assim, presta atenção para você entender essa parte agora. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, pois a sua vara e o seu cajado me guardam, me consolam. Veja, foi Deus que enviou o salmista para o vale da sombra da morte? Não. Ele fala, ainda que eu vá para o vale da morte, o Senhor não me deixa. Então, mesmo quando você erra, e sempre que você peca, nada pode mudar a intensidade insana do amor dele por você. Isso é graça. Por isso que onde abundou o pecado, superabundou, Romanos capítulo 5, a graça. Olha só, eu tenho um chiclete aqui, né? Se isso aqui fosse um diamante, eu vou falar uma coisa bem esdrúxula. E eu pego esse diamante e enterro no cocô de vaca. Não vou falar outro cocô porque é muito nojento. O da vaca é menos nojento. Eu enterro esse diamante no cocô de vaca. Aí eu pego aqui esse diamante desse tamanho e falo assim, ó, eu enterrei no cocô da vaca. Eu te pergunto, isso aqui deixou de ser diamante? Se eu te der esse diamante, imagina um diamante desse tamanho, mais puro do mundo, você quer? Certeza. Dou uma lavada, ainda que você seja afundado no pecado, não muda a tua preciosidade, a tua condição e o quanto você é amado por ele. Você é uma joia rara, mesmo que você esteja pecando. Ah, mas como assim? E a sujeira? A sujeira ele resolveu na cruz. Carregando sobre si, fazendo-se pecado, como está em 2 Coríntios 5, em nosso lugar, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, os momentos que você mais precisa crer que você é perdoado e amado incondicionalmente é quando você está afundado na sujeira do pecado. A verdade é que nada que você venha a fazer pode mudar o amor de Deus por você. Eu estou falando sobre crer. E eu estou querendo hoje colocar algumas bases em você que se você realmente crer nisso, seus resultados vão mudar. Porque seus pensamentos vão mudar. Suas emoções vão mudar. Suas escolhas vão mudar. Então, você é uma joia. Eu não sei o que falaram de você. Te rejeitaram? Você sofreu bullying? Você foi abandonado? Você nem conhece seu pai ou sua mãe? Não importa. De verdade, não importa. Quando eu falo não importa, eu sei que a gente carrega situações emocionais por causa disso. Mas eu quero te dizer que o seu valor não é medido pelas pessoas que fizeram coisas boas ou ruins ou péssimas contra você. Ah, mas me abandonaram. E aí qual a primeira coisa que você pensa? Eu só abandono o que não presta ou que não tem valor. Então eu não presto, eu não tenho valor. Muitas vezes eu abandono porque eu não soube te dar valor. E o problema é meu. Estava em mim. Só que nós trazemos tudo para dentro. Ah, sou eu. Então, creia que Deus é por você e não contra você. Creia no amor incondicional.
Às vezes você sabe que o amor é incondicional, ou seja, que ele não depende dos seus erros ou acertos. Você sabe, mas você não crê. Você sabe na mente, mas você não crê no coração. Você pode até pregar e ensinar os outros, mas você não vive. Eu preciso escolher. Nada me separa deste amor. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é a joia mais rara. Ele vence o mundo por você. Ele atravessaria os oceanos por você. É um amor. Um amor. Agora, eu quero explicar uma diferença fundamental bíblica e que muitas pessoas se perdem na questão do amor de Deus por elas, porque não entendem exatamente essa diferença. A Bíblia, ela é dividida entre o Antigo Testamento, lei, até a cruz é o governo da lei, e Novo Testamento, pós-cruz, derramar do Espírito Santo, nós estamos na era da graça. Então nós estamos aonde? Na graça. Ótimo. Qual era a base da lei? O teu amor por Deus. Então, amarás ao Senhor teu Deus, já começou o primeiro mandamento. Não terás outros deuses. Então a lei focava no quanto você deveria amar a Deus. Mas a graça, ela é o oposto disso. Ela é o quanto Deus te ama. Então, olha o que eu estou dizendo. Nós estamos num tempo que você não tem que se preocupar, eu amo realmente a Deus. Você tem que se preocupar o seguinte, eu sei o quanto Ele me ama. Por que isso é fundamental no aspecto de pressupostos, de paradigmas de crença? Porque se você souber ou crer no quanto Ele te ama, o seu amor por Ele é automático, é uma consequência disso. Então você não deve ficar se esforçando em amar a Deus. Você deve crer no quanto Ele te ama. E aí, consequentemente, você vai ser desesperadamente apaixonado por Ele. Você está entendendo que diferença que aconteceu após a cruz? Eu sei o quanto Ele me ama. Eu creio no quanto Ele me ama. Esquece a história de você precisa amar mais a Deus. Esquece isso. Esquece isso. Se você acreditar no quanto Ele te ama, se você começar a se permitir sentir esse amor, vai brotar, vai nascer, vai explodir um vulcão de amor por Ele, que é incontrolável dentro de você. E aí, não é que eu não peco porque eu estou morrendo de vontade, mas a Bíblia manda eu não fazer, não. Esse amor me leva a querer só ficar com um amado. Essa é a grande diferença. Por que tudo isso? Por que eu falei do diamante que sujo e esse amor? Porque já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, Deus não te vê mais através de nada. Deus vê quando Ele olha para você. Um dia eu ministrei assim, o que Deus vê em você quando você está pecando? Sabe o que Deus vê? O meu pecado. Não, Jesus. Você crê nisso? O que Deus pensa de você e vê em você quando você está praticando a tua pior queda de um pecado? Ele vê Jesus. E através do Filho dele, Ele te ama. Porque Jesus cobriu. Já não vivo eu, Cristo vive em mim. Terceira coisa, eu falei, creia que Deus é por você e não contra você, creia no amor dele. Terceiro, creia que Ele está no controle de tudo na sua vida. E que se algumas respostas não chegaram, e se a espera tem sido maior do que você pode suportar, continue esperando.
e crendo que Ele está no controle. Se você entregou para Ele, se você deu o controle, se você deu sua vida para Ele, através da comunhão com o Espírito Santo, não tem como Deus não te revelar a vontade dEle. Mas é que como não revela no prazo que a gente acha que deveria ser, e externamente as coisas estão piorando, eu estou ficando contra a parede, então eu começo a duvidar que Ele está no controle. Só que a maioria dos milagres aconteceram nos 10 minutos, no último minuto dos 10 minutos da prorrogação após o segundo tempo. E às vezes é nesse período que Deus faz. Então, creia que Ele está no controle de tudo e cuida de você. Por que nós nos preocupamos? Nós só nos preocupamos com as coisas que estão fora do nosso controle, porque o que está no teu controle você não se preocupa. Você se preocupa se você vai almoçar hoje? Se você tem comida em casa, você não se preocupa. Você sabe que daqui a pouco, se você está assistindo agora aqui na transmissão domingo de manhã, você vai fazer lá um macarrão, sei lá o que, vai comer. Você não está preocupado. Você sabe. Agora, o que a gente se preocupa? Porque a gente não tem controle. Só que aí eu vou te falar uma coisa. Nós fomos criados para não ter controle de um monte de coisa. Aí, o que eu faço então? Você tem que, por isso te puxa para um relacionamento, para uma confiança. Pensa nisso. Nós nos preocupamos com o que comer, com o que vamos vestir, com o amanhã, com a provisão, com a solução. Mas Ele é um Pai que sabe de tudo da sua vida. Ah, mas como é que Ele sabe? Bom, diz que até o número de cabelos que você tem, de fios de cabelo sobre a sua cabeça, Ele sabe. Eu amo muito meus filhos, mas eu não sei quantos cabelos tem na cabeça de cada um. Eu nunca contei e não vou contar. Mas o nível de atenção a Deus, os detalhes da sua vida, é nessa profundidade. Então eu preciso crer. Isso que eu estou falando é o que mais vai gerar descanso no seu coração. Que Ele cuida de mim. Que Ele está no controle. Ah, mas a minha esposa ainda não chegou. Ah, mas meu marido ainda não chegou. Ah, mas já está acabando o seguro-desemprego. Ah, mas o dinheiro está terminando. Ah, mas... Querido, olha aqui para mim. Nem um pelo de poeira passa na sua frente e acontece na tua vida sem um grande propósito e sem tudo estar no controle de Deus. Descansa nisso. Descansa nisso. Descanse nisso. Quarta coisa. Creia na graça de Jesus. A graça é Jesus. João 1:17. A lei foi dada por Moisés. A lei foi dada por um homem. Graça e verdade vieram pelo Filho, Cristo. A lei foi dada, a graça veio. A graça é uma pessoa. A graça não é um ensinamento. Creia na graça. O que é graça? Favor imerecido. Se você fizer 2% para merecer, você anulou a graça. Não é graça. Assim como se uma conta custar R$ 1.897,35 e você for no aplicativo e colocar R$ 1.987,34, você não paga. Assim também, 2% da tua parte invalida a graça. Graça é graça. E para ser graça, eu preciso me humilhar e abrir mão do controle e falar, tá bom, tá na tua mão então, o Senhor faz. Não no sentido de, tá na tua mão, não, mas porque eu creio na graça. A graça só pode ser recebida, ela nunca pode ser merecida, ela nunca pode ser conquistada. E você pode crer na lei, eu preciso fazer coisas, orar, jejuar, ofertar para acontecer, ou eu posso crer na graça. Está tudo feito, eu recebo no tempo dele, ele vai trazer todas as coisas, eu descanso nos braços do meu amor. Você pode crer na lei.
Você pode crer no esforço próprio. Você pode crer nas obras. Foi o que Paulo combateu com os Gálatas. Mas você pode viver de uma outra maneira. Você pode crer na graça. Eu vou ser provido pela graça. Virão soluções pela graça. Ele vai trazer tudo no tempo certo pela graça. Pelo favor imerecido. Ah, mas eu não preciso fazer nada. E aí como é que fica? Não é que você não está fazendo nada. Não fazer nada é um baita posicionamento. Porque eu estou crendo na graça. E se eu tiver que fazer alguma coisa? Ele vai te mostrar. Olha, vai lá e rodeia a muralha de Jericó. É porque Deus mandou. Fé não é nas estratégias que estão nas prateleiras das igrejas. Pegue isso, faça aquilo e tal coisa. Não, fé é no que Deus te manda fazer. Sai todo mundo aí rodeando. Mas Deus mandou fazer? Não, mandou ali para um cara. E para mim? Não, para mim ele não falou isso ainda. Talvez ele fale, talvez não. Existe muito mais fé e poder em crer na graça do que crer na sua movimentação. A quinta coisa, creia. Eu estou falando primeiro, creia que Deus é por você e não contra você. Creia no amor incondicional. Creia que Ele está no controle de tudo e cuidando de você. Aí eu não me preocupo, eu vou descansar. E quando a preocupação vier, eu vou dizer, está contigo, Senhor. Ah, mas como é que vai ser a cirurgia e o convênio? Não tem... Está contigo, Senhor. Mas e a situação judicial? Está contigo, Senhor. Ele ama isso. Ele ama ver você dependendo loucamente dele. Ei, a fé é radical. Tem um livro ali, que eu não vou sair daqui para não deixar vocês no vácuo, mas que se chama Radical, do Reinhard Hitler, que eu estou lendo. Animal, maravilhoso. Radical. É radical. Creia, quinto, e ancore seus pensamentos e emoções na palavra. O que eu quero dizer com isso? Creia e ancore seus pensamentos e emoções na palavra. Pô, porque você vai sentir coisa ruim. Você sabe do que eu estou falando, não sabe? Sabe? Você vai ter emoções difíceis. Você vai sentir angústia, tristeza, medo, ansiedade, desespero. Vai ter desespero, sofrimento, inveja, abandono, rejeição, humilhação, traição, injustiça. Pode ser? E aí? Bom, quando isso vier, querido, ancore. Você precisa, olha só, você só vence pensamento com pensamento, você só vence sentimento com sentimento. Veio, por exemplo, um medo sobre provisão e futuro, o que você faz? Olha o que eu falei, creia e ancore seus pensamentos e emoções na palavra de Cristo. Você precisa nesse momento, pegar o que está te assolando e ancorar na palavra. Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? A palavra de Cristo. Não é a palavra de Deus, porque a Bíblia é uma coisa. O Evangelho, o que é o Evangelho? De Mateus para frente. Ah, mas eu não devo crer. Lógico que você tem que crer. Veja Jesus, tem coisas maravilhosas no Antigo Testamento. Mas a Bíblia vai dizer em Romanos 10, 7, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Creia no Evangelho. É lógico que tem muita vida em toda a Bíblia. As vitórias que Deus deu. Mas você precisa ser seletivo, entender o que é para você. Então, ancore. Por exemplo, eu falei, a Bíblia fala para a gente ter esperança. Tá. Eu entendo que é esperança, uma expectativa boa, então eu ancoro o meu sentimento nisso. Veio um medo de provisão, eu vou lá e ancoro em Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir todas as minhas necessidades.
Ah, mas você está sendo irresponsável. Eu lancei sobre ele toda a minha ansiedade e ele vai cuidar de mim. Ele não vai falhar comigo. Como disse um grande pregador, se Deus falhar comigo, vai ser a primeira vez. Então, ancore, creia na palavra de Cristo. E ancore, eu estou falando sobre crer na palavra. E ancore seus pensamentos e emoções nisso. Tem um termo jurídico que é jurisprudência. O que é jurisprudência no direito? Se uma coisa foi usada para absolver alguém ou para dar uma sentença para alguém, se aconteceu com alguém, essa mesma decisão, essa mesma coisa pode ser usada para mim. Então, por exemplo, Jesus multiplicou pães e peixes para uma multidão. Então, ok, então você vai falar, Senhor, é jurisprudência, eu tenho só um pouco aqui, me multiplica. E ele vai fazer de uma maneira que eu não sei se vai multiplicar fisicamente ou vai virar algo, mas você tem jurisprudência na Bíblia. E por fim, lembra que você só vence pensamento com pensamento e sentimento com sentimento. Você precisa trazer para essas emoções ruins, pensamentos ruins, a palavra. Eu creio na tua palavra, a tua palavra. Eu ancoro. E para encerrar, creia na sua identidade de filho amado. Não é só identidade de filho, porque filho todo mundo é. Mas tem muito filho que foi abandonado e que o pai e a mãe fez sofrer. Filho amado não. Filho amado é diferente. Então, crer que você é filho é uma coisa. Agora, crer na sua identidade de filho amado, o que aconteceu lá em Mateus 3 no final? O céu abriu, Jesus no Jordão, João Batista batizando o Cordeiro, e o Pai disse, esse é meu filho amado. Meu filho amado. Meu filho amado. Tem uma música que eu quero recomendar para você ouvir, da Laura Sogueles, que eu acho que é Filho Amado o nome. Mas é assim, ó. Sou teu filho amado, em que acha seu prazer. Porque Deus falou, né? Esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Você já imaginou o que vai acontecer se você enfiar dentro de você essa crença? Que você é filho amado em quem Deus se compraz, mas Deus se compraz em mim, Leandro. Olha o que eu falei, olha o palavrão que... Olha, você é filho, isso não pode mudar a tua condição de filho amado. Deus tem prazer em você, porque o prazer que Deus tem em você é através de Cristo. Cristo é sua vida. Cristo, 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 Cristo. Não esqueça de ouvir essa música que eu falei. Hoje ainda. Creia na tua identidade de filho amado. Creia então, Deus é por mim, Ele não é contra mim, eu posso ter uma esperança. Ele me ama, eu sou um diamante raro, eu sou a menina dos olhos dele. A nova aliança não é sobre o quanto eu amo ele, mas é o quanto ele me ama. É nisso que eu tenho que focar. É isso que o Espírito Santo está querendo te convencer. Não é dos seus pecados, é do quanto você é amado. Creia que Ele controla tudo e cuida de você. Creia no favor imerecido, na graça. Creia na palavra e ancore seus pensamentos na palavra. Creia na sua identidade de filho amado, em que Ele, o Deus poderoso, tem prazer. Deus tem prazer em mim. Eu sou filho amado. Ele cuida. Eu estou na palavra. Ele é por mim e não contra mim.
Ele me ama incondicionalmente. Ele cuida de mim. Então, a partir de hoje, viva com confiança. Você pode confiar. Você pode descansar. Você pode sentir-se seguro na sombra do Altíssimo. Você pode baixar a guarda. Você pode dormir. Você pode soltar as armas. Você pode crer na graça. Sabe o que Ele mais quer? Que você viva em paz, alegre. O que Ele mais quer é te ver feliz. Alguém que está feliz em meio às lutas é porque tem uma grande confiança. O que Ele mais quer é te ver descansado. Como que eu vivo tudo isso? Quando eu ancoro minhas crenças no amor e não mais no medo. Quando eu ancoro o meu coração, minhas crenças, meu eu, no amor, nesse amor dele, e não mais no medo. E eu encerro te lendo uma coisa que as pessoas têm uma solação tão absurda, mas que eu entendo. O vencedor, Apocalipse 3:5, será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei seu nome diante do meu Pai e dos anjos. Talvez nem certeza da sua salvação você tem, porque tem vários caras muito queridos, assim, pessoas de Deus, mas que estão pregando muita besteira, mas são ungidos, pessoas que eu entendo a limitação, porque eu já fui assim também. Você não perde salvação jamais. A alegria da salvação. Alegrem-se, porque o vosso nome está escrito nos céus. De modo nenhum apagarei o teu nome do livro da vida. Essa história que Deus tira o teu nome do livro da vida, que Ele... Não, querido, creia nisso. E tem muita gente boa que vai pregar palavra boa, mas vai falar contra o que eu estou te dizendo. Está tudo bem, entenda essa limitação dele, mas acredite nisso que eu estou te falando. Nós vamos, nesse momento, fazer a generosidade. Creia que você é próspero. Creia que você pode semear. Faça a tua generosidade. É tão lindo poder semear, não é? É tão lindo um processo de uma semente. É tão bonito poder pegar o que escraviza o mundo, que é o dinheiro, e pegar meu dinheiro e falar: Jesus, qual é o teu destino para esse recurso que eu recebi? Ontem eu estava lá na Dunamis e eu recebi um valor. E o Senhor me falou: é aqui que você vai entregar. E olha que eu sou pastor da Lion. Não, é aqui que você vai entregar. E é isso. Às vezes Deus, eu recebo um valor, aí Ele falou a porcentagem, você vai dar para aquela pessoa. É tão lindo, né? Sexta-feira uma pessoa me escreveu assim: Deus mandou entregar isso aqui para você. Puxa vida, como é bom saber disso. É o que mais me fortalece. Puxa, Deus mandou o cara entregar para mim. Ele me ama, Ele cuida de mim. Então, nesse momento, faça um pedido a Deus, pergunta para Ele se você já é uma pessoa dizimista, ou se você entrega uma outra porcentagem, ou não. Se você, nesse momento, vai se permitir ser, sabe, rendido absolutamente à voz, à obediência dele. Então, pergunta para Ele agora, fecha os teus olhos. E fala: Senhor, tem um Isaac que eu tenho que te entregar hoje? É um Isaac ou são 2 moedinhas? É meus pães e peixes ou é o meu óleo precioso? Para quem? É aqui? É quanto? Pergunta para o Espírito Santo. E nesse momento o Espírito Santo vai falar com você o valor
para quem, como. Faça isso. E nesse momento, eu vou colocar aqui o nosso Pix para que você possa... Esse QR Code é do banco. Você tem que abrir teu banco, o aplicativo, ir no Pix, ler o QR Code para fazer. Ou, como eu sempre faço, eu vou deixar esse Pix no descritivo do vídeo, aqui do YouTube. Tá bom? Se você foi tocado quando eu falei que eu dou uma mentoria de segunda-feira e quiser saber como funciona, ou até participar de algumas aulas gratuitamente, eu faço isso. É só me chamar no particular. Bom, que Deus te abençoe. Se você puder, ouça essa palavra mais uma vez e compartilhe com alguém. Até domingo que vem, que você tenha uma linda e maravilhosa semana. Deus te abençoe.